No âmbito da economia mundial, a expansão do setor de serviços constituiu uma das mais importantes mudanças, com grandes consequências espaciais introduzidas ao longo dos tempos, especialmente a partir do século XX. Nos primórdios da Revolução Industrial, a relevância do setor era muito inferior à atual. Porém, atualmente, dia a dia, em função de seu desenvolvimento, esse setor tem merecido ser cada vez mais estudado e compreendido, não só por sua dimensão em termos de renda e emprego, mas também por diversos de seus segmentos estarem proporcionando insumos fundamentais ao setor industrial e orientando a organização do espaço geográfico, como é o caso das telecomunicações, informática, transportes e todo o setor financeiro. Então, para recordar, o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi a transição para novos processos de manufatura no período entre 1760 a algum momento entre 1820 e 1840. Esta transformação incluiu a transição de métodos de produção artesanal para a produção por máquinas, a fabricação de novos produtos químicos, novos processos de produção de ferro, maior eficiência da energia e da água, o uso crescente da energia a vapor e o desenvolvimento das máquinas-ferramentas, além da substituição da madeira e de outros biocombustíveis pelo carvão. Assim, o enfoque dado ao setor de serviços deve considerar o crescimento de sua taxa de participação na geração da renda e do emprego e o aumento da riqueza proporcionado pelo setor. Nos países subdesenvolvidos, o processo de terciarização da economia tem sido marcado pela dualidade, a expansão dos serviços tradicionais e dos novos, e a hipertrofia e a diversificação de serviços sofisticados. Essa contradição é uma característica dos países periféricos, misturando setores econômicos modernos e problemas tradicionais, como é o caso da hipertrofia. Grandes centros urbanos concentraram atividades típicas de uma economia moderna, apesar de apresentarem um excedente de mão de obra marginalizada, ocupada em atividades de baixa ou nenhuma qualificação. Mas atenção, vale lembrar que terceirização é diferente de terciarização. Vamos ver quais são as suas principais diferenças? Então, o que vem a ser terceirização? É uma tendência mundial de serviços das organizações, sejam eles quais forem. Terceiriza-se segurança, limpeza, transporte de funcionários, logística, a escrituração contábil e fiscal, o departamento de pessoal, auditoria interna, a guarda dos documentos, etc. O objetivo é que qualquer serviço que não esteja diretamente ligado à atividade principal da empresa seja repassado a terceiros. Enquanto que o processo de terciarização, ou seja, a migração do setor de serviços, é cada vez mais evidente na economia mundial. Trata-se, portanto, de uma extensão das grandes transformações provocadas pela globalização, que se intensificou nas últimas décadas. Do ponto de vista estrutural, observa-se um processo de migração das atividades do setor primário, agricultura e pecuária, e secundário, que é a indústria, para o setor terciário, que é o setor de serviços. Os agentes sociais, através das atividades econômicas, exercem importante papel na organização do espaço geográfico. No caso dos espaços urbanos, as atividades secundárias e terciárias exercem maior grau de influência. Entre os principais agentes sociais atuantes na organização do espaço urbano, podemos destacar 5 grupos: proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. Considerando a ação dos agentes sociais, as influências das atividades econômicas e as novas formas de produção conduzidas pelas inovações ligadas à informação, comunicação e transportes, pode-se ter um melhor entendimento da organização do espaço geográfico. Bem, vejamos então quem são esses 5 grupos de um modo mais a miúde. Vamos começar com os proprietários dos meios de produção. São os proprietários particulares dos meios de produção. Isto é, são os donos do capital. Por isso são chamados de capitalistas.
Esses meios de produção constituem um capital porque são utilizados dentro de uma relação de exploração entre capitalistas e trabalhadores. Já os proprietários fundiários são os proprietários de terra que atuam no sentido de obterem a maior renda fundiária de suas propriedades, interessando-se em que essas tenham o uso mais remunerador possível, especialmente para o uso comercial ou residencial de status. Os promotores imobiliários são um conjunto de agentes que realizam, parcialmente ou totalmente, as seguintes operações: incorporação, financiamento, estudo técnico, construção ou produção física do imóvel e comercialização ou transformação do capital mercadoria em capital dinheiro, agora crescida de lucro. Sua função é de produzir habitações com inovações, com valor de uso superior às antigas, obtendo-se, portanto, um preço de venda cada vez maior, o que amplia a exclusão de camadas populares. Um outro agente também é o Estado, que atua na organização espacial da cidade. Sua atuação tem sido complexa e variável tanto no tempo como no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é parte constituinte. E, por fim, os grupos sociais excluídos, que são aqueles que não possuem renda para pagar o aluguel de uma habitação digna e muito menos para comprar um imóvel. Este é um dos fatores que, ao lado do desemprego, doenças, subnutrição, delineiam a situação social dos grupos excluídos. A essas pessoas restam como moradia cortiços, sistemas de autoconstrução, conjuntos habitacionais fornecidos pelos agentes estatais e as degradantes favelas. O espaço geográfico da atualidade resulta da relação sociedade-natureza que se expressa, em grande parte, através das transformações ocorridas nas diversas fases da atividade industrial, identificadas como primeira, segunda e terceira revolução industrial, as quais foram caracterizadas em seus principais aspectos relativos ao processo produtivo, fontes energéticas e utilização da mão de obra. Cada uma dessas fases se desenvolveu a partir das teorias e dos avanços tecnológicos que foram, ao longo do tempo, modificando a lógica da produção industrial a partir das novas formas de organização industrial, como o Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Just-in-Time, que contribuem para o entendimento da evolução da atividade industrial e suas consequências socioespaciais. Então, para recordar, o que foi a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial? A primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra no final do século XVIII e início do século XIX. Essa revolução ficou caracterizada por duas importantes invenções que propunham uma reviravolta no setor produtivo e de transportes: a utilidade do carvão como meio de fonte de energia e, a partir daí, desenvolveram simultaneamente a máquina a vapor e a locomotiva. Ambos foram determinantes para dinamizar o transporte de matéria-prima, pessoas e distribuição de mercadorias, dando novo panorama aos meios de se locomover e produzir. Um dos primeiros ramos industriais a usufruir da nova tecnologia da máquina a vapor foi a produção têxtil, que antes da Revolução era desenvolvida de forma artesanal. Já na segunda Revolução Industrial, o modelo industrial estipulado no século XVIII sofreu diversas mudanças e aprimoramentos que marcaram essa busca constante por novidades. Nessa nova etapa, o emprego da energia elétrica, o uso do motor à explosão, os corantes sintéticos e a invenção do telégrafo estipularam a exploração de novos mercados e a aceleração do ritmo industrial. Dessa forma, percebemos que vários cientistas passaram a se debruçar na elaboração de teorias e máquinas capazes de reduzir os custos e o tempo de fabricação de produtos que pudessem ser consumidos em escala cada vez maiores. O petróleo, que antes tinha somente uso para o funcionamento de sistemas de iluminação, passou a ter uma nova utilidade com a invenção do motor a combustão, produção em ritmo acelerado. Também o aço e o alumínio foram largamente utilizados pela sua maior resistência e maleabilidade.
A terceira revolução industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, iniciou-se em meados do século XX e correspondeu ao processo de inovações no campo da informática e suas aplicações nos campos da produção e do consumo. As grandes realizações desse período são o desenvolvimento da chamada química fina, a biotecnologia, a escala espacial, a robótica, a genética, dentre outros importantes avanços. Por sua vez, a revolução técnico-científica também foi responsável pela total integração entre a ciência, a tecnologia e a produção. É também fundamental conhecer as implicações espaciais da atividade industrial, destacando a importância dos fatores locacionais que condicionam a sua implantação em um determinado espaço, como a importância dos transportes, da energia, da matéria-prima, da mão de obra barata ou qualificada, dos incentivos fiscais, do mercado consumidor, da disponibilidade de capital e das redes de comunicação. Para finalizar, é de suma importância conhecer a classificação das indústrias, considerando a sua diferenciação em função do tipo e do destino de seus produtos, que podem ser divididos em indústrias de bens de capital e de bens de produção e suas subdivisões. O capitalismo na atualidade tem se caracterizado por uma nova lógica de distribuição espacial da atividade industrial, que é chamada a desconcentração. Esta forte tendência vem se concretizando em todas as escalas, mundial, nacional e regional. Enquanto que no século XIX a indústria tinha como base a concentração da produção na unidade fabril ou no seu entorno para obtenção da matéria-prima, a energia, a produção fabril no século XX vai se caracterizar pela desconcentração. E o que vem então a ser desconcentração industrial? A desconcentração industrial é o nome dado ao processo que se caracteriza tanto pela diminuição do ritmo de crescimento da indústria nos grandes centros urbanos, como pelo aumento do número de empresas que preferem transferir suas atividades, instalando novas indústrias de produção em cidades menores, geralmente localizadas no interior, conforme nós podemos ver no mapa ao lado, onde observamos uma maior tendência de desconcentração das cidades maiores, em contrapartida, sua criação ou sua instalação nas cidades menores. O processo de industrialização nos países em desenvolvimento ou emergentes, como no caso do Brasil, se deu com cerca de um século de atraso em relação à maioria dos países ricos, onde seu início se processou ainda no século XVIII na Inglaterra e no século XIX em outros países como França, Itália e Japão. Apenas após a Segunda Guerra Mundial, as grandes corporações dos países ricos intensificaram a instalação de suas filiais nos países subdesenvolvidos, promovendo a dispersão da atividade industrial através das multinacionais ou transnacionais. A industrialização brasileira iniciou-se efetivamente a partir da crise econômica mundial que culminou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Com a crise do café, o setor secundário passou a apresentar índices de crescimento superiores aos do setor primário. A história da atividade industrial no Brasil pode ser dividida em 4 períodos principais: o período da restrição à atividade industrial, o período inicial de implantação da indústria no Brasil, um terceiro período conhecido como fase da Revolução Industrial Brasileira, que foi de 1930 a 1940. A fase se deu no governo de Getúlio Vargas, que teve início em 1930, e que, por sua vez, incentivou o desenvolvimento do setor industrial nacional no país, forte incentivo industrial patrocinado pelo Estado com a criação de empresas estatais
indústrias de base pesada como a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores e a Fábrica Nacional de Alcalis. Já o quarto período foi caracterizado pela internacionalização do setor industrial após 1956. Atualmente, seguindo uma tendência de descentralização já verificada nos países desenvolvidos, assiste-se a um processo de deslocamento das indústrias em direção às cidades médias do interior, que tem apresentado índices de crescimento superiores aos da Grande São Paulo e de outras metrópoles brasileiras, conforme nós já citamos anteriormente. O desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e informação tem provocado importantes mudanças na produção e circulação de mercadorias, serviços e capitais. Com isso, a integração econômico-financeira, política e cultural tem se intensificado e o mundo tem se tornado cada vez mais sistêmico. Desse modo, a economia globalizada tem como base a fluidez das fronteiras e a relativa abertura dos mercados, através da supressão dos impostos alfandegários para proteger grupos de países da concorrência externa. Os blocos de países, tendo em vista interesses comerciais ou econômicos, são associações de países com o objetivo de promover uma integração econômica efetivada pela eliminação ou diminuição dos impostos alfandegários e outras facilidades de intercâmbio econômico entre eles. Com isso, os membros visam um aumento das relações de comércio internacional e a proteção de seus mercados em relação aos produtos dos países externos ao bloco. Tudo isso leva à intensificação do comércio internacional, no qual o Brasil tem tido uma participação cada vez mais relevante, dada sua posição de uma das mais importantes economias da atualidade.